Sem Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa e... Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, no ar mais uma edição do Sem Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. Discussão sobre a reforma da igrejinha de Nossa Senhora da Conceição no centro de Linhares continua no município. Ministro da Indústria e Comércio Exterior, o capixaba Marcos Pereira, vem ao estado e diz que é preciso desburocratizar a indústria. Quadrilha detida após assalto no centro de Linhares. Centenas de empregos gerados em São Mateus com mais um empreendimento do grupo empresarial que comanda a Rede Sim de Comunicação. Confira uma entrevista com a professora universitária e arquiteta Roberta Ilha. Ela comenta toda a polêmica em torno das obras da Igrejinha Velha e fala também sobre um levantamento que está sendo feito por acadêmicos sobre o patrimônio histórico de Linhares. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o nosso esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Depois de muita discussão, a reforma da Igrejinha Velha Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade, foi paralisada. Representantes da Prefeitura, da Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Serliges, e moradores reclamam da retirada do piso centenário da pequena igreja. Enquanto a cidade avança com suas edificações modernas em todas as direções, lá está ela, ainda de pé, testemunhando a história dos últimos 200 anos da cidade. Nos registros mais antigos, a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares, se destacava como principal monumento erguido onde tudo começou. Da estrutura original da igreja, muita coisa foi mudada após inúmeras reformas. A mais recente delas, no entanto, tem gerado muita discussão na cidade. Moradores, representantes da Prefeitura e membros da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Serliges, são contra as alterações que estão sendo feitas na igreja. Nós fomos pegos de surpresa como vocês. Soubemos através da imprensa. O que nós fizemos foi solicitar, já protocolei na sexta-feira passada, um ofício à Secretaria de Obras para que pedisse esclarecimentos. O município deveria ter sido comunicado oficialmente, aí sim nós íamos procurar, junto ao Conselho Municipal de Cultura, a Serlige, na qual no ofício que eu enviei à Secretaria de Obras para que a paróquia, a diocese esclarecesse essas coisas, aonde eles foram buscar que eles poderiam fazer essa reforma, está citado que eles deveriam procurar o Conselho Municipal de Cultura e a Serliges. Por causa da reforma, todo o piso original foi retirado, o que desagradou muita gente. Não fiquei satisfeita não, sabe? Eu vou dizer, me deu até uma certa indignação, porque podia ter feito uma consulta, um planejamento, porque, afinal de contas, isso é um patrimônio histórico da nossa cidade. Ela já sofreu algumas reformas, não resta a menor dúvida, né? Mas numa época em que não se tinha essa consciência de zelo pelo patrimônio. Hoje é diferente. Essa igrejinha era cultuada, venerada, amada, como até hoje pelos que conheceram naquela época, como aqui a Terezinha. A história da igrejinha Nossa Senhora da Conceição aqui no centro de Linhares tem início em 1817. Em 1825, um vendaval quase a destruiu. Em 1857, os cupins quase acabaram com seus escombros. A obra, como vemos hoje, foi concluída em 1888. Bom, e depois de tanta polêmica por conta das intervenções na igreja, as obras foram paralisadas. Para o presidente da Serliges, resta agora tentar achar alternativas para amenizar o prejuízo ao patrimônio histórico. Agora nós temos que arrumar uma solução, o que fazer, um projeto para amenizar, pelo menos para a gente manter parte dessa história, já que ela foi totalmente retirada, o piso já foi totalmente retirado, né? E o que muito nos entristece é o seguinte, que esse piso foi usado nessa igrejinha, que supostamente de 160 anos, não é tão velha nem também não muito nova, foi usado britadeiras, foi usado talhadeiras gigantes para tirar esse piso, que estava bastante compacto, entendeu? Sem um estudo de solo, sem um projeto
para dizer o que vai ser feito na frente, sendo tombado ou não. Hoje eu conversava com o secretário de Cultura, Carlinhos Fiorotti, a gente salientava sobre isso. E na prefeitura também não foi feito nenhum pedido de intervenção nesse tipo de obra na igrejinha. Depois de uma conversa entre os representantes da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e representantes da Igreja Católica, ficou acertado que um projeto para que a restauração continue seja apresentado. Uma comissão formada por engenheiros, arquitetos e historiadores também está sendo formada para acompanhar a questão. A dor é maior ainda quando se fala de um piso histórico de 160 anos. A gente colocar um piso novo é a mesma coisa, repetindo a nossa historiadora Maria Lúcia, que você fazer uma cirurgia plástica numa senhora de 160 anos. Nunca vai ficar a mesma coisa. Aonde ficou a história? Aonde passou? O que restou da história? Isso tudo vai ser acabado. Bom, a comissão que está sendo criada deve se reunir na tarde desta quinta-feira na sede da Serliges, na praça 22 de agosto. Nós também enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Diocese de Colatina. A resposta foi de que, pelo menos por enquanto, a Diocese não irá se manifestar sobre este assunto. E mais um empreendimento do grupo empresarial que comanda a Rede Sim, Record News no Espírito Santo, foi inaugurado em São Mateus na última segunda-feira. Com cerca de 35 milhões de reais de investimentos, o hotel Ibis Styles já está em pleno funcionamento, gerando centenas de empregos diretos e indiretos na cidade. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador Paulo Artung e o senador Ricardo Ferraço. O anfitrião foi o empresário e presidente da Rede Sim Record News Espírito Santo, Rui Baromeu, responsável pela condução de mais de 32 emissoras de rádio, TVs, revista, portal de notícias e vários investimentos imobiliários. Pois é, e hoje foi dia de sorteio. Foi realizado nesta tarde o sorteio de 4 aparelhos de TV da promoção Esta TV é Minha, realizada pela Rádio Sim FM 106,1, emissora da Rede Sim aqui em Linhares. O sorteio aconteceu no estúdio da emissora e foi realizado pelos colegas radialistas Fernanda Rivabene, Roberta Bolsoni, Serginho FM. E os ganhadores foram Adriane dos Santos, Cleciane Maria Roque, Helena Severo e Alcione Bindaco. Promoção aí de vários meses, o resultado deste sorteio realizado na tarde desta quarta-feira. Parabéns aos ganhadores. Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver o assunto de hoje. A luta pela renegociação das dívidas rurais dos produtores capixabas afetados pela seca continua. Nesta terça-feira, em Vitória, o Movimento Agricultura Forte esteve reunido com lideranças políticas estaduais e representantes de instituições do setor e também financeiras para a elaboração do documento a ser apresentado ao ministro da Agricultura. O pedido do setor agropecuário capixaba é sobre a medida provisória 733. Na reunião, foram analisados os pontos da medida, em que ela ajuda os produtores e o que falta para ser mais adequada à realidade atual do segmento. Algumas sugestões foram apontadas, como a ampliação para todos os bancos privados, federais e estaduais, para todas as fontes de recursos, toda a operação até dezembro de 2015, para todas as atividades agropecuárias e para todo o estado do Espírito Santo. Isso, a medida que tramita na Câmara, não está contemplando atualmente e é necessária para garantir a continuidade dos negócios rurais dos agricultores capixabas. A proposta do setor é que os produtores possam ter carência de 4 anos, juros de 3,5% ao ano, 10 anos para pagar, diante da gravidade das lavouras terem sofrido muito por falta d'água. Na próxima semana, o relator da medida provisória irá se reunir com representantes do setor rural aqui do estado e vai analisar se estas sugestões construídas na terça-feira podem realmente ser acrescentadas na MP, na medida provisória. Em agosto, o grupo vai a Brasília buscar apoio com o ministro da Agricultura para que a medida seja regulamentada com essas adequações. Obrigado, Franco, pela sua participação. A gente se vê na próxima semana. Confira como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Bom, a quinta-feira deve ser de sol entre nuvens com a chuva passageira, muito rápida. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Em Colatina, variação entre 16 e 29. São Mateus com mínima prevista de 19, máxima de 30.
Em Vitória, a mínima será de 18 e a máxima 26 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, quadrilha é detida após assalto no centro de Linhares. É um instantinho só, nós já voltamos. Uma quadrilha foi detida na noite desta terça-feira após assaltar clientes e funcionários de uma sorveteria no centro de Linhares. 3 bandidos teriam invadido o local no cruzamento da Avenida Vitória com a Rua Monsenhor Pedrinha e anunciado este assalto. Eles fugiram levando aparelhos celulares e R$ 150 em dinheiro. Durante a fuga, alguns metros depois, os criminosos ainda assaltaram um bar na mesma rua e roubaram outros R$ 600 em dinheiro, além de outro aparelho celular de um dos clientes deste bar. Através do sistema de rastreamento de um desses aparelhos, a polícia conseguiu localizar o grupo numa casa do bairro Aviso. 4 jovens, 2 deles menores de idade, foram detidos em um veículo CrossFox quando seguiam para o bairro Vila Betânia, onde outros suspeitos foram presos também. No local foram encontrados um revólver calibre 32, boa parte do dinheiro levado e drogas, além de outros objetos. E quem passa pela segunda ponte de Colatina tem enfrentado trânsito bastante congestionado, isso por causa de obras que estão sendo realizadas na região. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 463 a saca. Arábica 7, R$ 408. Conilon tipo 7 está valendo R$ 406 a saca. Desburocratizar para tornar as indústrias mais produtivas e destravar a infraestrutura brasileira de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Este foi o discurso do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o capixaba Marcos Pereira, durante uma palestra concedida a presidentes de sindicatos e diretores da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES. Durante essa palestra, o ministro disse que encaminhou a demanda do retorno às atividades da Samarco para os Ministérios de Energia e de Meio Ambiente, pedindo urgência na resolução. Minha gente, depois do nosso intervalo, você vai conferir uma entrevista com a arquiteta e professora universitária Roberta Ilha. Ela está coordenando um trabalho de acadêmicos que estão fazendo um levantamento sobre todo o patrimônio histórico aqui do município de Linhares. E ela comenta também toda essa discussão em torno da reforma da igrejinha Nossa Senhora da Conceição. É depois do intervalo, mas antes, veja os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes. Linhares Futebol Clube na Copa Espírito Santo 2016.
Para quem ainda não sabe, o Linhares estreia no próximo sábado, às 16 horas, em Águia Branca, contra o Real Noroeste, nesta Copa Espírito Santo, que pode dar uma vaga, numa seletiva depois, para a Copa Verde. O presidente Adalto Meneguzzi diz que espera contratar o meia Adriano para ser a referência técnica e fora de campo para este elenco, para ser a liderança desse elenco como jogador mais experiente. Por enquanto ele tem os zagueiros Diego Brum e Wagner como estas referências para esse grupo jovem da base de juniores. Confira aí na tela então o elenco. Goleiros tem o Lucão, né? Tá oficial, tá regularizado. Para a lateral direita, o Wendel e Dudu. Zagueiros divulgados pelo Meneguzzi, tem o Wagner, Diego Brum e Henrique, todos jogadores experientes. Na ala esquerda, Giovanni Tol, que joga não só na ala esquerda como também na cabeça de área. Thiago na mesma situação. Meias, Nairo, que é um jogador coringa também, joga em diversas posições. Léo Coutinho, Eliezer, Pedro, Lasley e Zé André. Atacantes, Matheus Eduardo, que também joga na ala esquerda, Genilson Espetinho e Zé Augusto. Como deu para se perceber, são jogadores que atuam em diversas posições. O técnico que estreia é Valdir Lacerda. E o preparador físico, e por enquanto na condição de colaborador, é o Gustavo Breda. Eu acho que ele vai trabalhar mais em ritmo de academia com esses jogadores. Ele já tem uma série de outras atividades nessa área. Bem, Linhares estreia então, é um elenco que precisa ainda de jogadores mais experientes por posição, inclusive de um preparador de goleiros. E para falar sobre isso, sobre Linhares na Copa Espírito Santo, vamos ter a presença no programa Cultura nos Esportes, lá da Rádio Cultura, amanhã, de 11 ao meio-dia, do presidente Adalto Meneguzzi e do novo técnico, que você vai poder conhecer, Valdir Lacerda. Aguardo vocês. Cultura nos Esportes é lá na 920, a Rádio Cultura, também da Rede Sim. Bom, minha gente, dando sequência a esse assunto, né, sobre as intervenções em prédios, em estruturas históricas aqui do município de Linhares, está conosco a arquiteta e professora universitária, mestre em artes na área de patrimônio histórico, a professora Roberta Ilha. Ela coordena uma turma, né, do curso de arquitetura da Faculdade Pitágoras, que tem feito uma pesquisa interessante sobre todo o nosso patrimônio histórico aqui do município de Linhares, aqui da cidade de Linhares. Tudo bem, professora Roberta? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Roberta, como é que foi para vocês essa notícia, essas intervenções lá na igrejinha Nossa Senhora da Conceição, esse trabalho que está sendo feito e o contato que os acadêmicos tiveram lá com essa obra que está sendo realizada? Então, os alunos fazendo esse curso, né, sobre patrimônio histórico, né, proposto pela faculdade. Então, estudando essas construções históricas, eles se depararam então com a obra da igreja, né, Igreja Nossa Senhora da Conceição, e eles ficaram de certa forma preocupados e chocados, né, que é um pouco o sentimento, né, dos linharenses, né, das pessoas que estão envolvidas então preocupados com essa questão do patrimônio histórico, né, que essa questão não só do que é lei, do que está tombado, do que não está, essa preocupação contínua que a gente tem das construções estarem sendo descaracterizadas aos poucos, né? E aos poucos apagando essa memória arquitetônica da cidade. Entendi. Professora Roberta, como é que na prática funciona quando se vai proceder uma reforma, uma intervenção, um restauro num ambiente, numa obra, uma estrutura que ela já tem um valor histórico? Como é que funciona isso? Então, o edifício, né, a arquitetura, além do uso, da função para a qual ela é projetada, ela também faz parte da história do entorno, né? E aí, quando você tem uma construção que ela faz parte do patrimônio histórico da cidade, ela pode ser tombada ou não, desde que seja uma construção histórica, ela não pode ser reformada de qualquer forma, né? Não é uma reforma comum. Não. Você tem que ter uma equipe especializada, né, formada aí por engenheiros, arquitetos da área do patrimônio histórico, porque você tem que avaliar a estabilidade da construção, mas também o valor histórico enquanto arquitetura da cidade. Você acha que é uma decisão que não pode ser tomada de maneira isolada, tem que ser em conjunto com todos os... Isso, tem que ser feita uma comissão que vai ter representantes de vários nichos da sociedade, inclusive arquitetos, engenheiros, né, artistas, enfim... No geral, historiadores. Historiadores. Pois é. Vocês, inclusive, estão com uma proposta interessante que é de
apresentar um projeto, né, de sugerir ao município um projeto para elencar esses... Aqui em Linhares já existe a lei orgânica que ela já cita algumas questões referentes ao patrimônio histórico, né, mas ainda não existe o que a gente chama de tombamento dessas construções. Então, o curso de arquitetura daqui da cidade, a gente está se organizando para fazer esse estudo, esse levantamento, que a gente chama de inventário, justamente com essa preocupação de não existir nenhuma lei protetiva, né, e as construções irem se descaracterizando, a gente já está propondo fazer esse inventário e apresentar para a prefeitura esse projeto para que seja votado um projeto de lei. Entendi. E então fazer o tombamento, que é essa proteção mais garantida dessas edificações. Quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente se remete logo à Rua da Conceição, que é onde o município, a cidade de Linhares começou, né? Nós temos a Igrejinha, a Praça 22 de Agosto. Lembramos muito bem que as palmeiras imperiais, uma delas até foi retirada porque ameaçava cair, mas enfim, não é só isso. Nós temos diversos outros monumentos, outras... Existem construções emblemáticas como o ponte, o farol, o cais, né? Existem outras construções que são emblemáticas, mas existem também pequenas residências, não só na Rua da Conceição, mas também fora dela, né? Edificações particulares que também são históricas, né? São antigas e vão contando como se fossem pedacinhos da história da nossa cidade. Juntando, chega à origem, Isso, né? E a nossa preocupação é justamente preservar essa arquitetura que vai contando essa história, porque se elas forem sendo desmanchadas e descaracterizadas, a gente fala que vai ficar uma cidade sem memória arquitetônica. A gente falava aqui antes da entrevista, a gente tem um exemplo da cidade de São Mateus. No Espírito Santo nós temos inúmeras cidades que conseguiram, né, avançar um pouco mais do que em comparação com Linhares e já tem prédios tombados, né, e preservam muito bem a sua história. É difícil, às vezes, as pessoas têm dificuldade de compreender a importância disso, senhora? A gente fala que é uma questão cultural e uma questão até mesmo afetiva, né? Dos moradores, né? As pessoas do município, elas terem um afeto por essas construções, né? Porque elas vão contando o passado, mas as pessoas também têm que ter essa consciência. A gente fala que às vezes por parte dos próprios moradores e proprietários, às vezes a gente sente uma certa resistência, né? Entendi. Então tem que partir da cidade, tem que partir da prefeitura, dos órgãos, né, competentes, mas também tem que partir dos proprietários, porque se a gente encontra essa resistência, fica complicado, isso acaba atrasando um pouco esse processo de proteção, né? Entendi. Nós temos, inclusive, né, na Lei Orgânica Municipal, lá cita todo o patrimônio histórico do município de Linhares. Um deles é a Ilha do Imperador, né, que conta a história da visita de Dom Pedro. Temos lá o busto de Dom Pedro, do presidente Getúlio Vargas também, né? Sim. Então são patrimônios que a gente precisa correr contra o tempo para preservar, né, professora? Isso mesmo, nossa preocupação é justamente isso, porque a gente está no movimento agora, principalmente na Rua da Conceição, né, nessas lagoas, que se a gente não correr contra o tempo, a gente está tentando preservar esse pouco que ainda tem, né? Pouco, né? Então, assim, quanto antes essa questão da lei, essa questão do processo de tombamento, né, de criar esse conselho especializado para proteger não só a Ilha do Imperador, o Cais do Porto, a questão da ponte de Getúlio Vargas, né, que, como eu te falei, são pequenos pedaços da nossa história, fragmentos que vão amarrando essa história, que muita coisa já foi perdida, né? Nós temos o Farol de Regência e outros, são inúmeras, né? O Cais do Porto, como a professora falou. A gente viu que todo esse assunto, essa mexida na igrejinha, ela gerou uma repercussão, né? Movimentou a classe dos arquitetos, dos engenheiros, dos historiadores. A Serlis, inclusive, planeja, junto com vocês, criar essa comissão para discutir um pouco mais o assunto. A obra, ao que tudo indica, ela está paralisada. Eu imagino que para se ter uma ideia de como proceder na mexida ali. Mas a preocupação maior é isso, né? Preservar o que ainda resta e que as pessoas realmente tenham consciência de que é uma parte da nossa história, né? Sim, a arquitetura, ela conta uma parte da nossa história, né? E a gente fala que é um legado, porque os nossos filhos, os nossos netos, os futuros, isso é uma coisa que não pertence só a nós, né? Pertence à cidade. Então, uma coisa é você olhar para essas construções em foto, outra coisa é você olhar, vivenciar os espaços, sentir as texturas, ali, né? A iluminação, todo o contexto. Né? É uma experiência única que a gente fala da arquitetura, que é essa quarta dimensão, que é você vivenciar o espaço histórico. E aí, a partir do momento que a gente destrói isso, a gente está privando
as próximas gerações de vivenciar essa história, né? Alguém pode dizer, professora, mas é apenas o piso, por exemplo. Nós tiramos, vamos botar um piso aqui ultramoderno ou um piso parecido. Mas historicamente não é a mesma coisa, né? É óbvio. Dentro do que os pensadores de patrimônio e história, né, falam, que existem esses falsos históricos e falsos estéticos. Você pode colocar uma coisa que seja idêntica ou muito parecido, mas você está mascarando uma coisa, você está fingindo uma coisa que não existe mais. Então, em alguns casos, por isso que é feita uma análise muito específica, né, e por isso vários profissionais envolvidos, porque você vai avaliar a questão da estabilidade, da segurança, mas existem, às vezes, rachaduras, fissuras que não comprometem a estabilidade e que vão contar um pouco mais essa história, mostrar os sinais do tempo, né? Claro. Então, não é simplesmente substituir por uma coisa igual ou parecida. É você analisar o que merece ser retirado e o que deve ser preservado para contar e ir mostrando realmente essa história. Porque se você pintar, substituir o piso, trocar tudo, é como se você estivesse fazendo uma cirurgia plástica e escondendo a idade que, na verdade, a construção já tem, né? E sem contar que o prédio da igrejinha ele já sofreu vários problemas ao longo da sua história, né? A estrutura como nós conhecemos lá era de 1880, né? Diz a história aí, mas sofreu diversas reformas ao longo dessa história. A nossa entrevistada até dizia que certamente há 50, 60 anos não se tinha o conhecimento que se tem hoje da importância de se preservar e das possibilidades que se tem hoje de se preservar um prédio como aquele, algo que para nós hoje é muito mais fácil, né? Sim, hoje você tem muita tecnologia, né? Então, a gente consegue respeitar a construção, manter a segurança e a estabilidade da construção e ainda assim conseguir manter a história, né? Dá para ter um convívio bem harmônico, né, entre o novo e o antigo. Sim. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito aqui a presença da professora Roberta Ilha, arquiteta, mestre em artes na área de patrimônio histórico, está coordenando esse grupo de acadêmicos, né, do curso de arquitetura da Faculdade Pitágoras, nesse trabalho bacana, importante para o nosso município, elencando aí o nosso sítio, o nosso patrimônio histórico aqui do município, fazendo esse levantamento, né? A gente espera que a Câmara Municipal, né, que tenha o poder de aprovar essa lei, né, que essa lei seja realmente aprovada e tenhamos aí o tombamento, que não é uma coisa muito simples, mas é preciso começar, né, professora? Isso aí. E os arquitetos da cidade também estão se mobilizando, né, para alavancar, a gente está se colocando à disposição, né, para pesquisar, a gente já está fazendo levantamento de outras construções, então a gente está se mobilizando para justamente dar esse primeiro passo em direção ao tombamento dessas construções, né? Porque tem muita polêmica, tem muita coisa, mas a gente precisa fazer esse trabalho braçal, como você falou, é o primeiro passo para criar esse projeto de lei de tombamento. Encarar de frente esse desafio, né? Isso mesmo. Professora Roberta Ilha, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Pois é, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, participar da nossa conversa, enviar sugestões de assuntos aqui para o nosso telejornal. O número do WhatsApp já aparece no seu televisor, deixa lá o seu recadinho, 998506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TV Cine Linhares e direto no nosso canal no YouTube. Agora, se quiser, pode ligar também para a nossa redação, no 3373-2000. Obrigado pela companhia, pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.